Você já se recuperou do impacto que foi o trailer final de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald? Não? Fica tranquilo, porque eu também não me recuperei. Fala aí, bruxões, tudo bem com vocês? Depois de um trailer que deixou as pessoas no mínimo chocadas, nós vamos fazer hoje aqui uma análise detalhada, pedacinho por pedacinho desse trailer e ver tudo que a gente deixou passar na hora da emoção. Então, se você não era inscrito aqui no Caldeirão Furado, já deixa de ser trouxa, se inscreve e eu peço que você dê o like nesse vídeo se você não viu algum desses detalhes que eu vou falar aqui, beleza? Na primeira cena do trailer, Alvo Dumbledore e Newt Scamander aparecem dentro de um ônibus conversando. Dá pra perceber que eles não querem ser vistos, não querem ser notados, né? Porque tá ali na calada da noite, eles estão conversando e o Dumbledore fala sobre um local seguro pro Newt ficar em Paris. E com isso, eles sacam um cartãozinho ali num lance que parece muito um truque de rua, mano. Eu achei muito maneiro. E como eu já havia dito no trailer passado, esse cartão tem o símbolo alquímico que representa o ouro. E se antes a gente achava que esse símbolo tinha a ver com Nicolau Flamel, agora a gente pode ter certeza, porque uma das convidadas que foram pro evento lá em Nova York tirou uma foto no set e em um ambiente que ela tá ali tem uma casa ao fundo que tem esse símbolo, uma plaquinha com esse símbolo. Então eu tenho quase certeza que ali é a casa do Nicolau Flamel e esse símbolo aí representa o próprio Nicolau. Um detalhe que rola enquanto acontece essa cena aí do Dumbledore e do Newt conversando é o motorista do ônibus chegando ali pra entrar. Você conseguiu reparar isso? Então é por isso que eles saem correndo naquela cena seguinte do ônibus e já aparatam. O motorista trouxa tá entrando ali e aí eles não querem ser vistos. E aí eles saem correndo e... Também ia ser estranho, né? Imagina o motorista trouxa entra lá no busão e fala, pô, o que vocês estão fazendo aqui dentro, mano? Na cena seguinte, nós temos a carruagem que vai transportar Gellert Grindelwald do Macusa para a prisão de Azkaban. Ela tá ali sendo preparada, a gente consegue ver os testralhos, a gente consegue ver alguns funcionários do Macusa, aurores em vassouras, a própria presidente Serafina Pickery ali ao lado de um bruxo que vai ser importante esse bruxo mais pra frente, e também a gente consegue ver o Abernathy perto da carruagem ali, prestes a entrar nessa carruagem. E um detalhe que eu achei muito da hora nessa carruagem são essas travas aí. Olha que da hora, com tanto de trava o Grindelwald ainda vai conseguir fugir, mano. A cena seguinte mostra Gellert Grindelwald numa cela, provavelmente na cela do Macusa. E essa cena provavelmente antecede aquela que ele tá sendo transportado escadas acima no trailer anterior. Repara que pela postura do Grindelwald, ele já tava imobilizado nessa cela, porque ele tava muito tranquilo, a mão dele, ele tava numa posição meio estranha. Ele olha pra cima primeiro, a gente não sabe se tem alguém olhando pra ele, se ele tá tendo visão de alguma coisa, mas é nítido que ele acaba sendo atingido por um feitiço. E se você reparar bem atentamente, você vai ver que esse feitiço vem na lateral dele, uma luzinha, e atinge ele. Eu creio que ele esteja imobilizado, igual eu disse. Por quê? Porque, cara, o Grindelwald nem se mexe, ele tá sendo atingido por um feitiço que ele nem se mexe. E por que também que eu acho que ele já estava imobilizado? Porque, penso eu que esse feitiço que o atingiu aí é de alguém que estava ajudando o Grindelwald a fugir e não querendo mantê-lo preso. Vocês vão entender mais pra frente. A cena seguinte mostra uma estátua que se move. No trailer anterior a gente viu a Tina na frente dessa estátua e ela levantando a barra do vestido. Eu falei que provavelmente aquilo era a entrada de alguma coisa, de algum local mágico, e realmente é a entrada do equivalente ao beco diagonal francês. E na próxima cena, meus amigos, nós temos o momento mais chocante desse trailer. O Credence está numa gaiola do Circo Arcanus e a Maledictus também está nessa gaiola. Só que a gente descobre que a Maledictus, na verdade, é ninguém mais, ninguém menos que Nagini. É, a Nagini, mano. A Nagini, que era a cobra do Voldemort, ela já foi uma mulher. Tá rolando muita dúvida sobre esse assunto, então eu decidi fazer um vídeo separado só pra isso. E fiquem tranquilos que amanhã já sai. O roteiro já está, inclusive, pronto. Roteiro esse feito por Camila Raguiante, minha namorada, editora aqui do canal, mandou super bem nesse roteiro. Só pra você não sair daqui perdido, Nagini era uma mulher, como assim? Como isso é possível? Ela era um animago? O que aconteceu? Não, a Nagini não era um animago. Um Maledictus é diferente de um animago, diferente de um lobisomem. Maledictus é sempre uma mulher que já nasce com essa maldição no sangue, que condiciona ela a se transformar em uma fera o resto da vida, até que um dia ela se transforme de uma vez e não consiga voltar à forma humana. Basicamente é isso. No vídeo sobre esse assunto vocês vão entender muito melhor. Como eu mencionei, tanto Credence quanto a Nagini,
estavam em jaulas nesse circo Arcanos. E eu havia falado, e todo mundo havia falado, que esse circo Arcanos é um circo bruxo. Porém, em uma entrevista, a Claudia Kim, a atriz que interpreta a Nagini, disse que não é um circo bruxo, é um circo de um bruxo que escraviza outras criaturas e bruxos para apresentá-los aos trouxas como aberrações, num circo de aberrações. E os trouxas acham que são só pessoas, sei lá, aberrações mesmo, aqueles freak shows. Então Arcanos não é um circo bruxo, beleza? Não é de entretenimento pra bruxos, não. Eu já tô com raiva do dono desse circo aí, que é o Skender. Já tô louco pra ele morrer. Na cena seguinte, Yusuf Kama chega no momento em que Nagini está se transformando numa serpente. E pela cara dele, ele não tá vendo aquilo como entretenimento, não. Provavelmente ele quer ajudar. Uma porque Yusuf Kama é irmão de Lauren Kama, mãe de Leta Lestrange. E tem uma história muito maior do que a gente pensa por trás disso daí. Porque a Leta Lestrange é meia-irmã do Credence. Eu já falei isso num vídeo sobre detalhes que você não viu no primeiro trailer. Tem lá a árvore genealógica da família Lestrange. E o nome do Credence tá lá, ligado ao pai da Leta. Então eles são meio-irmãos. É o que tudo indica, pelo menos é o que tá lá naquela árvore genealógica. Se você quiser ver esse vídeo, clica aqui no card depois desse aqui pra você entender. Vocês repararam também que a Nagini, em sua forma de cobra, ela tá meio diferente da Nagini que a gente viu em Harry Potter, né? Isso deve ser por conta de sua idade. Nessa época de Animais Fantásticos, ela tinha, sei lá, os seus 30 anos, em 1927. O último ano da Nagini, quando ela é morta pelo Neville, ela já tem, acho que quase 100 anos, mano, porque ela é em 1997. Agora, uma cena que me deixou muito intrigado. Reparem que ela se passa no topo do prédio do Makusa e tem um bruxo saindo ali desse terraço e parece muito Teseu Scamander. Essa cena parece acontecer logo depois que a carruagem que estava transportando o Grindelwald sai. E se liga na próxima cena, na mão desse bruxo tem a varinha das varinhas. A gente achou que era o Grindelwald com a varinha das varinhas na mão logo depois de fugir e a carruagem seguindo, mas não, é o Teseu Scamander. O que ele tava fazendo com a varinha das varinhas, mano? Talvez ele tenha pego a varinha do Grindelwald porque ele era o chefe dos aurores ali, mas ele tava no Makusa, ele é chefe dos aurores do Ministério da Magia britânico, não dos Estados Unidos. Tem alguma coisa por trás disso. Na cena seguinte, nós temos uma parte da fuga do Grindelwald, uma grande parte, uma parte considerável dessa fuga. Ali na lateral tem os aurores voando com as vassouras. Reparem que embaixo da carruagem tem alguém subindo, uma pessoa tentando subir. Eu acho que é o próprio Grindelwald ali, porque na cena seguinte ele aparece no teto da carruagem e transfigura as rédeas em serpentes que atacam o cocheiro. Vocês se lembram do primeiro trailer que tinha uma cena em que o Grindelwald estava dentro dessa carruagem e tinham duas varinhas apontadas para ele? Pois é, lembra também que eu falei lá na cena da cela que ele recebe o feitiço, que provavelmente alguém estava ajudando ele ali? Então, eu acho que é nesse momento que o Grindelwald consegue fugir, que ele consegue sair de dentro da carruagem e aí ele vai por baixo e é naquela cena que tem alguém pendurado. Eu acho que esse vai ser aí o princípio da fuga. E eu tenho quase certeza dessa forma que ele vai fugir, que eu falei aí, do princípio da fuga, porque o Abernathy tá dentro da carruagem. E eu já mostrei no trailer anterior que quando o Grindelwald tá fugindo e controlando ali a carruagem já, você olha na janela, o Abernathy tá ali sentadinho, tranquilo. Então é quase assim, 99% de certeza que foi o Abernathy que ajudou aí o Grindelwald, pelo menos nessa etapa. Agora um detalhe que eu achei importantíssimo ressaltar nessa cena é a varinha que o Grindelwald tá usando. Não é a varinha das varinhas, porque ela tá com Teseu. Pelo que parece, das varinhas que foram reveladas dos personagens de Animais Fantásticos, essa que o Grindelwald tá usando se assemelha muito à varinha de Vinda Rosier, sua seguidora fiel. Vai saber quem entregou pro Grindelwald. Agora reparem que após atacar o cocheiro, o Grindelwald assume o controle da carruagem e ele lança um feitiço pra trás. Esse feitiço enche a cabine da carruagem de água, quase afogando um bruxo que tá lá dentro. E esse bruxo que tá lá dentro é aquele cara que eu falei pra vocês repararem que estava do lado da Serafina Pickery lá na hora da carruagem sendo preparada. Ele provavelmente deve ter um cargo importante dentro do Makusa relacionado à segurança para estar ali fazendo o transporte do Grindelwald. Logo depois o Grindelwald explode a porta da carruagem e mata esse bruxo. E um detalhe legal dessa cena é que o Grindelwald tá fazendo um discurso que não é naquele momento, obviamente, é só a fala por cima da cena, mas ele diz claramente: juntem-se a mim ou morram. Unam-se a mim ou morram.
Ou seja, mano, luta na minha causa, ou o bicho vai pegar. Na próxima cena, nós já estamos em Hogwarts. Lar, doce lar Hogwarts. Hogwarts, toda vez que aparece nos trailers, já dá um conforto no coração, né? Vocês se lembram lá no primeiro trailer, o Renier fez uma análise muito boa, inclusive, e que ele reparou que ao aparatar na ponte lá de Hogwarts, aparecem algumas pessoas só aparatando e depois tem mais barulho de aparatação e não mostra quem tá chegando. Nessa cena vista de cima na ponte, desse trailer final, a gente consegue finalmente ver todos os bruxos que aparataram nessa cena. Quer dizer, a gente não consegue identificar todos, porque eles estão muito de longe, mas dá pra ver que tem o total de pessoas que aparataram ali. Na cena seguinte, pela primeira vez, nós tivemos acesso ao grande salão de Hogwarts nos anos 20, ali em Animais Fantásticos. Cara, que nostalgia que bateu, aquelas velhinhas flutuando, meu Deus, muito bom, muito bom. E eu não sei se você reparou lá atrás na porta, senhorita Leta Lestrange parada, olhando, talvez também sentindo a mesma nostalgia que nós sentimos ao ver o grande salão. Ela deve ter pensado, poxa, que tempo bom quando eu estudava aqui e quase matei algum aluno e o Newt me salvou e quase foi expulso por isso, assumindo a culpa. Na próxima cena, nós saímos de Hogwarts, saímos da Escócia e vamos direto pra Paris. Em uma cena que começa mostrando a cidade de cima e vem descendo, pega o Grindelwald no meio da rua andando ali despreocupado no meio dos carros, até porque ele é o Grindelwald, ele não tá preocupado, né? Ele é o Grindelwald, ele tá pouco se importando. Essa cena parece só uma cena qualquer, mas repara no olhar do Grindelwald, ele olhando pra cima. Parece muito que naquela cena ali vai acontecer algum atentado, parece que vai acontecer alguma coisa. Porque o Grindelwald estaria fazendo o que andando ali no meio dos trouxas? Inclusive, eu acho que nessa cena que aquelas bandeiras vão cobrir os prédios. A gente já vai chegar nessa cena mais pra frente aí, mas já teve em outros trailers, mas eu acho que é nesse momento que vai acontecer. Na cena seguinte, também temos Gellert Grindelwald, onde ele conjura um fogo azul. Esse local que o Grindelwald está aí conjurando esse fogo é o cemitério Highgate em Londres. E esse cemitério existe, na real ele existe mesmo, inclusive é conhecido como cemitério maldito. E esse círculo onde mostra muito o Grindelwald é um círculo que chama Círculo do Líbano, que fica nesse cemitério. No trailer anterior também teve cena nesse cemitério, os aurores chegando ali nessa parte circular, onde tem o que parece ser túmulos. Esse aí é o cemitério Highgate em Londres. Em seguida, ainda nesse círculo de fogo, agora a gente consegue ver a Vinda Rosier. Ela tá carregando, segurando aquele crânio que a gente já mostrou aqui em outras partes do trailer, que tem a frase "para o bem maior" escrito em alemão na parte frontal. E eu tô achando, conversando com o Iago, um amigo meu de Fortaleza, que é dono do fã-clube Ascendio Ceará, ele é muito gente boa, a gente tava trocando ideia e ele falou que acha que esse crânio é alguma coisa onde o Grindelwald guarda suas visões. E eu tô concordando bastante com ele, parece muito que o Grindelwald guarda coisas importantes naquele crânio, talvez a sua visão para que ninguém tenha acesso a elas, e ele mostre só as visões que ele quer para as pessoas. Talvez seja isso, uma espécie de profecia, mas não uma profecia igual aquelas que a gente conhece, guardadas em esferas. Não, esse crânio ele guarda, armazena várias, tipo uma penseira só que de visões. Mais pra frente eu vou explicar por que a gente tá achando isso. A cena seguinte mostra uma montanha coberta de neve e uma explosão acontece. É bem rapidinho essa cena e parece só uma montanha explodindo, mas não é. Mais pra frente também vai ter uma cena que vai explicar isso, então por isso que é importante falar. Indo agora pra próxima cena, a gente tem a fuga de uma criatura do Circo Arcanos ali, causando um certo tumulto, e a Tina está presente nessa cena. Provavelmente ela vai tentar conter essa situação aí. Essa criatura que tá fugindo, no primeiro trailer eu falei que ela era um Oni. Eu achei que era um Oni, na verdade, mas não é. Ela é muito semelhante, até porque no cartaz do circo tinha uma criatura escrito Oni, e o desenho que tava nesse cartaz parecia muito com o rosto dessa criatura, mas não é. Essa criatura se chama Zolvo. O Zolvo é uma criatura muito grande, tão grande quanto um elefante. Ele é um felino e apesar do seu tamanho e garras e presas, a sua maior característica é a velocidade. E ele tá fugindo aí do circo porque o Skender, dono desse Circo Arcanos, capturou, sequestrou esse bicho aí, mantinha ele acorrentado pra se apresentar lá no circo. Agora tem essa cena que já apareceram em outros trailers, que são aqueles mantos cobrindo os prédios, que todo mundo achou que eram mortalhas vivas, mas
elas não são. Parecem muito bandeiras cobrindo os prédios. Elas são bem diferentes da arte conceitual da Mortalha Viva. São apenas tecidos aquilo que estão sendo colocados e esses tecidos representam alguma coisa. E se a gente parar para reparar lá no pôster que foi lançado na San Diego Comic Con, tem um prédio coberto por uma bandeira que tem o símbolo do Grindelwald. Inclusive tá em cima da cabeça da Queen, que eu falei aqui no vídeo dos pôsteres. Se você não assistiu, também tá aqui no card. A cena seguinte também já foi mostrada em outro trailer e mostra o Newt conversando com alguém, provavelmente o seu irmão, em uma sala que parece muito ser do Ministério da Magia britânico. Nessa cena em questão, a pessoa tá pedindo pro Newt ir atrás do Grindelwald, porque ele já havia feito isso uma vez. Indo pra próxima cena, a gente tem o lado de fora do Circo Arcanos, e aparentemente é só uma transição de cena ali, tranquilo, mas tem um detalhe. Tem dois personagens nessa cena aí que a gente já viu há mais de um ano em um material de Animais Fantásticos. Tá vendo esses dois irmãos albinos cuspindo fogo? Eles já apareceram na arte do cartaz do Circo Arcanos, que era pra estar no primeiro filme de Animais Fantásticos, mas acabou sendo jogado pro segundo. Por isso que a gente já tinha visto há mais de um ano essa arte. Olha ali no cantinho, tem esses dois irmãos pendurados no trapézio. A mesma roupa amarela, o cabelo parece muito um do outro. Então eu tenho certeza que são esses dois irmãos albinos aí. Agora, a próxima cena me deixou um pouco intrigado, mas meio que confirmou algo que eu tava pensando. O Newt chega acompanhado de mais alguém num esgoto, claramente é um esgoto, onde tem umas anotações na parede contendo informações da família Lestrange. E quando eles chegam, a Tina tá deitada ali numa cama improvisada e tem livros e garrafas e baú, mostrando que alguém esteve ali por bastante tempo usando aquilo como esconderijo. Só que eu não acho que quem esteve ali por bastante tempo foi a Tina, não. A Tina tava lá atrás de alguém. E quem eu acho que estava ali escondida é a Queen. Se você parar pra pensar, se encaixa muito. A Queen é a única que não tá aparecendo junto com os personagens que ela costumava aparecer no primeiro filme. No seu pôster está escrito que o seu paradeiro está desconhecido. E ela tá bem estranha. Agora, o que levou ela a pesquisar e procurar querer buscar, assim, a família Lestrange? Por quê? Por que ela fez isso? Se você se lembra, em Animais Fantásticos e Onde Habitam, a Queen é a primeira pessoa que fala o nome Leta Lestrange pra todo mundo. Ela fala, tá ali conversando com o Newt, mas o nome Leta Lestrange foi apresentado pra nós através dela. Eu não acho que seja coincidência, porque a gente sabe que nesse universo da J.K. Rowling não tem coincidência, ela pensa em muita coisa. E por que eu acho isso? Porque na cena seguinte mostram aqueles tecidos que eu falei que achava que era bandeira e que parecem muito mesmo serem bandeiras, cobrindo os prédios ali em Paris, todos os prédios de Paris. E na sequência mostra a Queen indo tocar em uma dessas bandeiras, porque repara ali que uma dessas bandeiras tá tremulando e provavelmente ela tá em cima de uma loja de presentes, porque atrás tá escrito em francês alguma coisa ali como cadeau, e cadeau significa presente. Enfim, e essas escritas parece que elas estão por baixo da bandeira. A bandeira ela é preta, mas um pouco transparente, então parece que é uma vitrine à frente de uma loja. Porém, nessa bandeira tem um corvo e a Queen tá ali estendendo a mão ali, parecendo querendo tocar no corvo. Por que tem um corvo ali? Por que eu acho que tem ligação com a família Lestrange? Bom, começando que o pai da Leta se chama Corvus Lestrange. Na moldura do pôster da Leta tem um corvo. E uma arte que foi lançada do Grindelwald tem um crânio com a varinha e um corvo na frente. Então eu acho que vai ter alguma ligação aí em algum momento. E também a Leta, no pôster dela está escrito envolvida por profecia. O que seria essa profecia? Algo envolvendo a família Lestrange com Grindelwald? O Credence, o filho de Corvus Lestrange, será que ele está envolvido nessa profecia aí? A gente sabe que o Credence é um obscurial, né? Desenvolveu um Obscurus pela repressão que sofria. Eu acho que tem coisa aí, por isso que a Queen estava investigando, por isso toda essa ligação. Agora temos Nicolau Flamel e ele aparece numa cena que, segundo as características, tudo indica que ele está diante de uma batalha. Eu acho que ele tá naquele cemitério também, junto com geral. A próxima cena a gente também já viu no trailer anterior, que é o Dumbledore e o Newt conversando no terraço da Catedral de St. Paul, em Londres. Porém, o corte dessa cena é o Grindelwald tirando um tecido que cobria o espelho de Ogezed guardado em Hogwarts, né? O espelho que mostra o desejo mais profundo e desesperado dos nossos corações. E ele vê ninguém mais, ninguém menos do que ele e o Grindelwald jovens. E, tipo, eles estão tocando a mão um do outro. E todo mundo ficou muito feliz com os atores que foram escolhidos para interpretar Dumbledore e Grindelwald jovens. Na verdade, eles já são atores conhecidos que fizeram os personagens jovens lá em Relíquias da Morte. O Jamie Campbell Bower interpreta o Grindelwald e o Toby Regbo interpreta o Dumbledore jovem. Na sequência,
da cena ainda do espelho já mostra o Dumbledore vendo o Grindelwald mais velho, como ele está atualmente, né, naquela cronologia. E o Dumbledore parece não demonstrar nenhuma afeição nesse momento. Como eu disse no trailer anterior, essas cenas elas não se resumem em e o Dumbledore era apaixonado. Não, é um bagulho muito mais profundo que isso, envolve vários sentimentos, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Na próxima cena a gente tem o Zolvu e ele ainda tá solto e o Newt tá tentando resgatar ele de alguma forma. Ele tá ali na rua causando um pouco de tumulto. Na sequência, uma cena que nós também já vimos dentro da maleta do Newt, a Bunch, assistente, né, do Newt Scamander, naquela parte aquática onde a água sobe, o cavalo do lago fica ali. E na cena seguinte, o Newt e a Tina correndo no Ministério da Magia francês, logo depois a Leta correndo também junto com eles, entre aquelas coisas que eu falei que parecem cofres. Eu acho que nessa cena eles estão correndo da Melusine, aquela mulher que aparece com os mata-gotos, sabe? Aqueles gatos. Depois disso, nós temos uma cena do Newt e do Jacob caminhando em um campo bastante amplo, e eles chegam até um cara ruivo, que eu acho que não é um Weasley, provavelmente não, mas esse cara ruivo tá na frente de um balde, e o Newt e o Jacob simplesmente entram nesse balde, parece uma espécie de chave de portal meio diferente. E agora, meus bruxos, vocês se lembram da cena da montanha que eu falei, que aparentemente era só uma montanha, mas que não era só isso? Então, nessa cena a gente vê a montanha de longe, que parece ser no mesmo lugar, e repara ali que tem uma torre. Eu acredito que esse lugar seja nada mais, nada menos do que Durmstrang, a escola em que Gellert Grindelwald estudou e foi expulso aos 17 anos. Por que eu acho que é Durmstrang? Porque, bom, essa parte lembra muito algumas montanhas da Escandinávia, e a gente sabe que Durmstrang fica ao norte da Escandinávia, não exatamente onde, porque sua localização é a mais segura de todas as escolas, mas ela fica ao norte da Escandinávia. Por que existiria uma torre de um castelo numa montanha no meio do nada com bastante neve? Talvez a gente tenha algum flashback do Grindelwald na escola. Indo para a próxima cena, que é bem rapidinha, a gente não consegue entender, pelo menos eu não consegui entender onde essa cena está acontecendo e quem está nessa cena, porque a gente só pode deduzir que tá chovendo e a pessoa tá embaixo de um guarda-chuva, só isso. Quem é? Não sei. Na próxima cena, o Newt aparece soprando uma espécie de um pó dourado. Tá ele e o Jacob em uma rua que eu acredito ser aquele equivalente ao Beco Diagonal francês, porque se você reparar atrás do Newt tem uma loja de artigos de quadribol e tal, e não ia ter uma loja dessa no meio de uma rua trouxa, né? Eu não sei exatamente o que o Newt tá fazendo nessa cena, se ele tá soprando esse ouro aí pra atrair os filhotes de pelúcio ou o próprio pelúcio, se ele usa esse pó pra identificar alguma criatura, eu não sei. Eu só sei que essa mesma cena em que o Newt solta o pelúcio e tem esse pó dourado, ela tem em outro trailer, mas sem esse efeito do pó. Se você reparar aí, é a mesma cena, só que uma já tá com esse efeito aí do pozinho dourado e a outra não. Nessa cena em questão do trailer final, a gente consegue ver uma criatura nova, o Kappa. Vocês reparam que ele tá segurando uma coisa dourada ali na mão? Talvez tenha a ver com esse pó dourado, que a gente não sabe o que é. E ele tá meio translúcido ali, tá meio transparente. Meus bruxos, o Kappa é um demônio japonês que se alimenta de sangue humano e ele é conhecido por estrangular os humanos que invadem o seu habitat. Um detalhe muito legal e que eu acho que tem ligação com esse Kappa é que se você reparar numa edição do jornal The New York Ghost, que aparece no primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, tem uma manchetezinha dizendo que um Kappa, demônio japonês, foi visto na costa leste dos Estados Unidos. E eu acho que tem grandes chances do Newt ter resgatado esse Kappa, e esse Kappa aí que apareceu na manchete ser esse mesmo que tá com o Newt ali. Inclusive teve arte conceitual do Kappa pro primeiro filme, e aí eles acho que não deu tempo de colocar e jogaram pro segundo. Agora nessa cena mostra o Teseu Scamander e o Ministro da Magia aparatando naquela ponte em Hogwarts. E na sequência mostra uma cena em outro lugar já, de um bruxo atravessando uma parede, e eu acho que esse bruxo é o Grimson, caçador de recompensa que tá atrás do Credence. E a cena seguinte, creio eu, comprova que seja o Grimson, porque a Nagini tá olhando numa parede, e dessa parede sai uma mão e segura o punho dela, e parece muito que é o Grimson que tava atravessando a parede e entrando no esconderijo do Credence e da Nagini, que fugiram do Circo Arcanos. Muito provavelmente eles fogem, porque tem uma cena no outro trailer que eles estão andando sem querer ser vistos. Na próxima cena, a gente tem novamente o Zolvu, e o Newt tá tentando acalmá-lo com um feitiço que conjurou uma bolinha que faz barulho na ponta da varinha, e a gente sabe que felinos adoram essas coisas, então eu acho que vai muito funcionar. Na próxima cena, meus bruxos, Newt Scamander sai da maleta e ele está chegando na casa do Nicolau Flamel. E pelo que parece, na sequência dessa cena, a Tina já tá ali na casa antes dele, talvez esperando por ele, não sei. Em seguida,
seguida, nós temos uma cena do Newt montando um cavalo do lago, uma de suas criaturas, e uma cena muito bonita, diga-se de passagem, da criatura saltando, saindo da água. Muito bonita essa cena. Agora, o que me deixou intrigado foi a cena depois dessa. Talvez a cena que tenha mais me intrigado e mais me agradado nesse trailer. Uma clara cena de guerra. Como uma cena de guerra te agradou? Você gosta de guerra? Não gosto de guerra. Mas eu sempre tive certeza de que em algum momento a história da Segunda Guerra Mundial ia aparecer em Animais Fantásticos e os eventos iam se colidir de alguma forma. Animais Fantásticos se passa em 1927, o segundo filme, né? O primeiro se passou em 1926, o segundo em 1927. Eu tenho certeza que essa cena aí é uma visão, não está acontecendo aquilo naquele momento, é uma visão de um futuro, que a guerra começou só em 1939, e essa visão é do Grindelwald e ele tá compartilhando com as outras pessoas, pra mostrar, olha aqui, olha o que os trouxas vão fazer, a gente tem que impedir, a gente tem que dominar os trouxas. Pra mim é o que faz mais sentido, inclusive eu acho que o Grindelwald vai usar muito a guerra ao seu favor, se não foi ele que causou. Eu tenho uma teoria muito louca sobre isso. Repara aí na cena que tá o Newt Scamander e mais 3 personagens que a gente não conhece, eu nunca vi esses personagens, não sei quem são, tem 2 mulheres e um homem. Como eu disse, eu acho que essa visão é do Grindelwald, o tanto que o Newt não é evidente, ele não vê o futuro, o Grindelwald sim vê algumas coisas, e eu acho que ele compartilha essas visões através daquele crânio que eu já falei aqui. Depois dessa cena em que aparece todo esse cenário de guerra, né, aviões metralhando, corta pra uma cena em que o Newt está deitado no chão em posição fetal, claramente fragilizado por algo que havia acontecido. Eu não sei se foi por conta dessa cena anterior, se já se passa logo depois ou não. Ele tá ali deitado e a pata de uma criatura aparece. E se você reparar a cor dessa pelagem e o formato da pata, lembra muito a pata do Zolvu, aquela criatura que a gente já falou muito aqui, que apareceu bastante nesse trailer. Talvez a criatura esteja indo ajudar o Newt, muito provável. Na cena seguinte, aparece o Credence quebrando uma gaiola que a gente já tinha visto em outros trailers, mas não tinha conseguido ver as criaturas que tinham dentro dessa gaiola. E elas lembram muito mini dragões. Lembra daqueles dragões de Cálice de Fogo, miniatura? Parece muito mini dragões e parece que é do circo Arcanos. E aí o Credence tá destruindo lá, porque o Credence e a Nagini com certeza vão fugir daquele circo, né? Isso daí já é certeza. E aí ele tá destruindo e libertando as criaturas. Lembrando que essa é minha percepção do trailer, não quer dizer que vá acontecer, tá? Depois dessa cena do Credence, acontece uma cena lá no Ministério da Magia francês, onde mais uma vez o Zolvu aparece. Eu acho que tinha que dar o filme pra essa criatura aí, porque só ela aparece nesse trailer, mano. Tinha que ser Zolvu e os crimes de Grindelwald. Enfim, o Zolvu tá lá no Ministério da Magia francês e claramente tá no meio de uma batalha, talvez protegendo o Newt, protegendo alguém. E se você reparar, dá uma explosão muito forte, uma luz muito rápida e a juba desse animal fica toda brilhante, é muito bonito. E ao fundo, ele tá lutando com aqueles gatos da Melusine, os Matagotes. Sabe aqueles gatos bem negros de olhos azuis? É bem rapidinho, não sei se na cena você conseguiu ver. Eu vi porque, mano, eu fui passando, tipo, frame a frame para poder analisar. Agora nós temos Newt e Teseu Scamander conversando num corredor do Ministério da Magia britânico, e eu quero saber se você lembra que corredorzinho é esse aí, de algum filme. Esse corredor é o mesmo que ficava o gabinete da Umbridge, lembra lá em Relíquias da Morte, que o Harry, o Rony e a Hermione vão invadir, e tem a porta da Umbridge? É nesse corredorzinho aí redondo, circular. Se bem que pode ser em qualquer andar, mas eu creio que seja esse. A cena seguinte também me deixou um pouquinho intrigado, porque ela se passa em Hogwarts e nós temos alguns aluninhos correndo. Eu não sei se eles estavam correndo de alguma coisa, se eles estavam correndo por estar com pressa, que eu acho que não é o caso. E se você reparar, não tem só alunos correndo, não. Também tem um adulto que as vestes claramente são diferentes das vestes de Hogwarts, talvez alguma professora ou funcionária de Hogwarts, mas tá correndo ali com os alunos. E acima tem alunos vestidos com o uniforme de quadribol da Grifinória, indo em direção ao campo de quadribol, que dá pra ser visto lá ao fundo. Inclusive isso me deixou muito feliz, porque eu sou o louco do quadribol. E aí eu pensei, cara, por que as crianças estão correndo desse lado e tem gente indo jogar quadribol? Porque se joga quadribol em qualquer ocasião da vida, né? Independente se a escola estiver sendo derrubada, continue jogando quadribol. Essa é a lição do vídeo de hoje. Na cena seguinte, saímos de Hogwarts e voltamos lá pro cemitério Highgate. A cena em questão mostra o Grindelwald conjurando aquele fogo azul que já mostrou várias vezes no trailer. Isso com certeza vai ter muita importância pro filme. E a primeira
personagem que aparece é a Aleta Lestrange. E repara na feição dela, ela tá meio em transe, parece que ela não tá controlando os próprios atos, não sei o que tá acontecendo com a Aleta nessa ocasião aí. Talvez ela esteja tendo alguma lembrança também, forçada alguma coisa. Isso porque na cena seguinte já corta pra uma mulher embaixo d'água, aparentemente se afogando, que eu também não faço ideia de quem seja. E eu tenho um chute muito chute, assim, uma suposição de que seja a Senhora Lestrange. A personagem tá no casting de Animais Fantásticos, a atriz que vai interpretar a Senhora Lestrange, que não é a mãe da Aleta, porque a mãe da Aleta é a Lauren Kama, então não tem nada a ver. Eu acho que essa mulher aí seria a tia da Aleta, algo do tipo, e ela se afoga, mas é um chute, tá? É um palpite, não é certeza que é essa personagem. E ela tá se afogando ali, e mostrar ela depois da cena da Aleta meio atormentada, meio tendo uma visão, pode ter alguma ligação. Agora as cenas seguintes serão muito rapidinhas, então eu vou comentar muito brevemente sobre elas. O Newt e a Tina estão naquele círculo do Líbano, né? Aquele local do cemitério lá em Londres, no Highgate que a gente falou, e provavelmente eles estão tentando pegar o Grindelwald. Depois disso, já corta pra Queen chorando com as mãos nos ouvidos, como quem não suportasse mais ouvir alguém falando ali na cabeça dela, uma voz na cabeça dela. A gente sabe que ela é legilimente, ela pode entrar na mente das pessoas, então com certeza tem alguma ligação com isso. E se você reparar, ela tá usando um anel. No trailer anterior deu pra ver também, só que eu não tinha reparado, acabei deixando passar. A gente não sabe se ela e o Jacob se casaram, se é um anel de noivado, o que significa, mas é um anel. E tem uma coisinha meio estranha também saindo da manga dela, parece um rabo de um bicho, a cauda de algum bicho, eu não sei o que é não. Depois dessa cena vai de novo pro cemitério e o Newt e o Teseu lutam lado a lado. Contra quem? Creio eu que seja contra o Grindelwald. Na sequência, o Newt solta o Pelúcio lá naquela rua do Beco Diagonal francês, vamos chamar assim, não deve ser esse o nome, mas é um lugar onde os bruxos fazem compras, só aqui na França. E também dá pra ver a loja de artigos de quadribol ali atrás, já falei isso no primeiro trailer que deu pra ver também. E depois disso, novamente retorna pro cemitério, onde mostra o Newt e a Tina tendo um diálogo e a Tina fala, o que você vai fazer? E o Newt fala, vamos dar um jeito. E se você reparar ali atrás, tem uma portinha meio que se abrindo de pedra, se liga só. Esse local aí provavelmente tá cheio de seguidor do Grindelwald e eles estão ali tentando capturar ele, com certeza. A próxima cena ainda se passa no cemitério, ainda naquele círculo, agora dessa vez com o fogo pegando ali do Grindelwald, e praticamente todos os personagens principais estão nessa parte aí, tentando lutar contra ele. Na sequência, a Aleta tenta atacar o Grindelwald pelas costas, mas o Grindelwald não dá nem trela, bicho, ele defende sem olhar, o cara é poderoso demais. Aí depois de tanta cena no cemitério, corta pra uma cena de uma espécie de uma janela sendo destruída, e a gente consegue ver do lado de dentro. E se você reparar lá na paisagem lá fora, são montanhas com neve. Então parece muito que essa cena se passa dentro do castelo, naquela torre lá daquela montanha com neve que eu falei que poderia ser Durmstrang. Na cena seguinte, novamente voltamos ao cemitério e a Tina quase é atingida por um feitiço, mas acaba se defendendo. Na próxima cena, meus bruxos, parece muito que o Teseu, o Newt, a Tina, a Nagini, o Yusuf, o Jacob e dois outros aurores estão na ponte de Hogwarts, naquela ponte de Hogwarts. E se você reparar bem, o Jacob é o único meio perdidão, sem saber pra onde olhar, porque Hogwarts é vista por não magos, por trouxas, como uma construção em ruínas, mal acabada, destruída. Então faria muito sentido ele estar assim perdido, olhando, sem saber pra onde olhar. A cena seguinte mostra o Dumbledore dando aula pra alunos que provavelmente parecem ser do primeiro ano, que eles são bem pequenininhos. Tem uns outros alunos um pouco maiores, que talvez sejam de anos mais avançados, pode ser do segundo ou terceiro, mais que isso eu acho que não é não. Enfim, o Dumbledore dando uma aula, lançando um feitiço. E pra finalizar, depois dessa análise gigantesca, nós temos a última cena que deixou, no mínimo, os fãs intrigados. O Newt e a Tina estão fugindo ali do Ministério da Magia francês, correndo. Repara que a Tina usa um feitiço pra lançar aquela espécie de cofre que eu falei que tem lá no Ministério da Magia francês. E quando mostra o Newt e a Tina de frente, atrás deles, o Teseu Scamander já tá lá na porta e um outro senhor, bem senhor mesmo, bem tiozinho ali parado, não sei quem é. E cara, o Teseu fica contra o Newt e a Tina usa um feitiço que amarra ele numa cadeira. Eu não entendi nada. Vocês acham que o Teseu pode ter ido pro lado do Grindelwald? Você acha que ele queria poder? Igual fala no trailer que o Newt era diferente, ele não tava em busca de poder. Eu achei estranho. Se a gente parar pra pensar nessa análise, tiveram algumas partes em que o Teseu tava meio suspeito. Na parte
parte da torre do Makusa, assim que a carruagem do Grindelwald sai, ele tá com a varinha das varinhas. No trailer anterior, o Teseu tava no meio da reunião do Grindelwald, numa cena lá na frente. O que ele tava fazendo ali? No pôster que saiu dele, ele tá virado pro lado do Grindelwald, pro mesmo lado, igual todas as pessoas que estão predispostas a segui-lo. Então fica aí esse questionamento. Ou o Teseu tava ali tentando impedir o Newt e a Tina de prosseguir, porque ele não queria que eles interferissem em algo do Ministério. Eu acho que essa não faz muito sentido, porque o próprio Teseu pede ajuda pro irmão dele. Tá estranho esse negócio. A gente vai descobrir dia 15 de novembro nos cinemas. Então é isso, meus bruxos, a análise finalizada. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui, você que esperou essa análise. Se você viu bastante coisa aqui nesse vídeo que você não tinha reparado, deixa o seu like aí, porque vai me ajudar pra caramba. E não se esquece de se inscrever aqui no Caldeirão Furado. Eu levei umas 12 horas pra fazer esse roteiro inteiro. A gente se vê amanhã com o vídeo sobre a Nagini. Então até lá, mal feito feito.